Glória a Deus. Ainda mais que hoje a palavra é forte, viu, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Importa muito. Importa muito. Não estou procurando assunto para falar. Não estou pegando a onda porque está no mover de todo mundo falar sobre esse assunto. É um ataque direto ao Evangelho de Cristo. Um falso evangelho, que já estava predito a acontecer, que se levanta com força no mundo. Não é uma coisa local, não é uma coisa de pequena expressão, não é uma congregação, é o cristianismo como é visto no mundo, através do catolicismo romano. Amém? Quantos compreendem? A palavra de Deus diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Nós somos os sustentadores da verdade. Então esse assunto agora, nessa viradinha de milênio, com a proximidade do anticristo, não é à toa. Existe uma agenda, existe uma articulação entre os poderes, para que esse assunto tome conta do mundo. Amém? E alguns de nós aqui têm parentes que são homossexuais. O que faz com esses parentes homossexuais? Como é que você lida com isso? Como é que você lida com a questão da bênção que foi inventada agora para eles? Esse negócio é sério, é grave. Amém? Muito sério, muito urgente, muito grave. A igreja precisa se posicionar. Então vamos falar sobre esse assunto hoje. Ninguém diz, eu digo. É falso o evangelho inclusivo LGBT. Eu corro até o risco dessa gravação ser embarreirada lá no YouTube. Eu não posso falar abertamente contra isso. Eles cortam, desbloqueiam, tiram você do ar e tudo. Mas vou tentar ver se esse vídeo vai para o YouTube, para o nosso canal. Amém? Então vamos lá. Vamos falar sobre esse assunto triste. Avance para mim, por favor, filho. Agora, nesses dias, dia 20 de dezembro, não sei se tinha sido no dia 19, eu cheguei ao conhecimento no dia 20 de dezembro, o Papa e a Igreja Católica resolveram conceder uma bênção para casais homossexuais, homens e mulheres. E não é só, queridos, a maior repercussão está sendo sobre homossexuais, mas também para casais irregulares. Você não entendeu que casal é irregular, né? Adultério vai ser abençoado. Adultério. Casal em adultério e casal de homem com homem, mulher com mulher, que não é casal, é um par, vai receber a bênção da Igreja Católica Romana. Foi sancionado, foi assinado e está em vigor. Isso é muito sério, muito grave. Isso muda o rumo do cristianismo católico romano e por consequência, envolve todo o cristianismo na terra. O Papa autoriza a bênção a casais homoafetivos e casais irregulares, mesmo que sejam amaziados, mesmo que sejam adultério, sacerdotes católicos vão poder estender a mão e abençoar. É esse ponto que chegou. Quem estava aí sem saber desse detalhe, vou falar um pouquinho, vamos lá. Avança para mim, filhão. Fiz uma série de perguntas. Podemos abençoar o que Deus considera abominação? Levítico 18, 22. Mas eu queria que você participasse, amém? Nós estamos aqui como baluarte da verdade, sustentadores da verdade. A verdade é essa aí, ó. Vamos ler comigo em voz alta, igreja. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. É o que, irmãos? Abominação para Deus. Não é para nós. Não é que eu queira que seja abominação. Não é um preconceito. Deus declarou na sua palavra que um relacionamento entre dois homens, relacionamento sexual entre dois homens, é abominável, é abominação. De igual forma com mulher também. Mas especificamente,
como é patriarcal a palavra, enfatizou 2 homens. É abominação. Não é palavra de ódio. Uma das maiores controvérsias que podemos alcançar numa discussão desse nível é que vão dizer que os cristãos têm palavra de ódio. Não tem a ver com palavra de ódio. É como Deus vê a situação. Não é como eu vejo, é como Deus vê. E ele declarou, é abominação. Ponto. Amém, Público Santo? O que mais diz na palavra de Deus? Avança aí, filho. Novo Testamento. Para não dizer que no Novo Testamento mudou, porque o Deus do Antigo era severo, era só lei, e no Novo tem Jesus e a graça. Então, em Jesus há uma nova abertura. Porém, a palavra continua a mesma, no sentido do homossexualismo. 1 Coríntios 6, 9. Paulo fala assim, vamos lá ler em voz alta com o pastor? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus virá, será implantado sobre a terra, mas quem tiver nesta irregularidade, nesta injustiça, nessa abominação, não permanecerá vivo sobre a terra. Não herdará o reino de Deus. Vamos lá? Não vos enganeis, nem impuros, e eu quero destacar a palavra impuros. A palavra impuros no grego, na sua Bíblia, significa impureza sexual. Se impuro aí não é impuro no sentido espiritual, não. É impureza sexual mesmo, prática sexual impura. Nem impuros, que mais? Nem idólatras, agora sim, adoração a ídolos. Nem adúlteros. Isso aqui é relacionamento entre pessoas que não podiam estar se relacionando. Nem adúlteros, que mais? Efeminados, é bem claro, irmão. Que mais? Nem sodomita. Sodomita, então, é bem mais explícito. Para ninguém dizer que efeminado é um eufemismo. Efeminado pode ser tido como um eufemismo, mas sodomita não. Remete a Sodoma e Gomorra, onde aqueles homens quiseram possuir os anjos, que vieram na forma de homem, varões. Então é bem claro que se trata de homossexualidade. Eu não vou ser mais explícito que isso, vocês conhecem essa palavra. Então, a palavra no Antigo Testamento deixa claro que é abominação, e no Novo continua dizendo, está fora do reino. Está fora do reino. Toda essa categoria de seres humanos que praticam essas coisas. Amém, povo santo? Avança para mim, vamos lá. Pastor, então, se isso é tão sério assim, essa declaração do Papa, é muito sério. Para vocês terem uma ideia, dividiu o próprio catolicismo no meio, irmãos. Houve reação da ala conservadora dos católicos. Houve reação. Não é todo mundo que está lá dentro que pensa igual a esse Papa que é globalista. Ele está dentro do sistema globalista. Ele faz parte desse conluio com a ONU para promover esse movimento LGBT. É sério. Se vocês não acham que o pastor de vocês é preconceituoso, então vamos ouvir católicos reagindo a essa proclamação de bênção para homossexual e para casal irregular. Vamos ouvir um pouquinho, vamos ver se vocês conseguem ouvir. Por isso, estas bênçãos é uma blasfêmia, abusando do santíssimo nome de Deus. Cada bispo católico não pode agora estar silencioso diante deste flagrante, evidente documento. Não, mas não é bem assim não, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Eu sei que Deus é amor e misericórdia, mas se Paulo está dizendo que quem pratica isso não herdará o reino dos céus, Paulo está errado. Escândalo, 3 vezes ele falou que era o quê? Blasfêmia, e é um documento oficial da Igreja Católica Romana a partir de agora.
Não é só um movimento, não está em votação, já passou dessa fase, já foi proclamado como posição oficial da Igreja Católica no mundo. Uma bênção para homossexuais e uma bênção para casais irregulares em adultério. A igreja acolheu isso. Metade da igreja está envergonhada. Vocês viram esse bispo aí. É blasfêmia. Ele começou dizendo sofisma, mas terminou enfatizando blasfêmia contra Deus. Simples assim, irmãos. Parece coisa pouca, mas não é. Porque se já começa assim na Igreja Católica, obviamente vai reverberar onde? No meio evangélico também. Então tenha certeza disso. Porque a Igreja Católica ainda tem uma expressão mundial, em várias localidades do mundo. Metade dos bispos não vai aceitar isso. Não sei o que vai acontecer, se vão ser excomungados. Mas a posição oficial da Igreja Católica é esta. Uma blasfêmia direta contra Deus. Ele falou ali, é movimento globalista ateu dentro da Igreja Católica Romana. É a agenda da ONU dentro da Igreja Católica Romana. É sério. E se ele está conclamando os católicos a não se calarem, é porque nós também devemos nos posicionar. Amém? Avança aí para mim, filho. Abençoar o erro, abençoar o pecado flagrante. Deus e Jesus mudaram com o tempo? São perguntas que nós devemos nos fazer. Tiago 1,17 e Hebreus 13,8. Vamos ler? Vamos lá, irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, Deus, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não mudou. Quem está mudando o evangelho para adaptar são os homens. Mas aquele bispo teme juízo. Compreenda isso. Vai comparecer no tribunal. Quem se omitir, comparece no tribunal. Mas Deus não muda. Hebreus 13,8. Vamos lá? Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo. E o será para sempre. A imutabilidade de Deus Pai, a imutabilidade do Verbo, Jesus. Eles não vão mudar, porque o mundo está mudando, porque as coisas evoluíram, segundo eles. Eles não vão mudar porque o Papa assina um documento na terra. Deus, o Pai e Jesus têm compromisso com a verdade. E a verdade é esta. Deus nunca vai aceitar o erro, o pecado, como sendo coisa para abençoar. Deus não abençoa pecado. Avança para mim, por favor, vamos lá. Mas esse Papa, já de muito tempo, já vem dando sinais de que isso ia acontecer. Ele declarou há 10 anos atrás, quando esteve aqui no Rio de Janeiro, naquele encontro para a juventude aqui no Rio de Janeiro, na viagem de volta no avião, ele declarou que ele, Papa, não podia julgar ninguém. Quem vai julgar é a palavra, quem vai julgar é Deus. Já estava querendo abrir a porteira já. Ele disse o seguinte sobre quem tem filhos homossexuais: Deus ama seus filhos como eles são. Especificamente para quem tem filho homossexual. Disse assim: Deus ama os homossexuais como eles são. Então, não tem nenhuma proposição de arrependimento, de mudança, de metanoia, mudança de mente, nada. Deus ama como ele é, ou seja, na prática do homossexualismo, do pecado. Os movimentos homossexuais acham que Deus os aceita como eles são. Está aqui 2 drag queens, né? Homens vestidos de mulher. Deus ama a todos. E aqui essa faixa mais interessante: o amor de Deus é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. E ainda tem aqui, ó, Atos, está aqui o texto bíblico. Na parada gay, eles colocam um versículo bíblico dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. E todos os outros a gente anula. Eu já expliquei, e até recentemente, quando pregávamos o evangelho na igreja do pastor Marco, ali no Anil,
foi me questionado isso, e eu expliquei que a expressão Deus não faz acepção de pessoas aparece umas 6 ou 7 vezes na Bíblia ligadas a juízo e não a eleição. Não é assim que Deus nos escolhe, faz acepção de pessoas escolhendo para a eleição, não é isso. Quem pecar, esse vai ser julgado, independente se é filho de Deus, independente se é criatura. É nesse sentido que Deus não faz acepção. Ele não vai mudar a sua palavra olhando para o indivíduo e querendo agradá-lo ou excluí-lo do juízo. Deus realmente não faz acepção, mas não é aceitação do erro. Ele não vai fazer acepção, ele vai julgar retamente e vai lançar pessoas no lago de fogo e enxofre. Mas eles usam o versículo para se justificar. Como eu disse, isso reverbera no meio evangélico. Vamos lá, vira para mim. Vira para mim, meu filho. Se Deus aceita o pecado do pecador, não há necessidade de arrependimento. Mas João 16,7 diz o seguinte, 7,8, vamos lá? Mas eu vos digo a verdade, Jesus, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei, o Espírito Santo. Quando o Espírito vier, convencerá o mundo, a humanidade, do quê? Do pecado, da justiça e do julgamento. Juízo ali é julgamento. O Espírito Santo veio, habita no meio da igreja, para convencer o mundo o que é pecado, o que é a justiça de Deus e como será o julgamento. Não se pode admitir que alguém diga que é cristão e ainda assim homossexual. Não se pode admitir. Como é que a pessoa ainda é homossexual se, mediante o recebimento do Espírito, ela é convencida do erro? Então, se estava na prática homossexual, ela tem que abandonar. Ela é convencida da justiça de Deus. Deus criou macho e fêmea. Ele não criou um terceiro, sexo, quarto, quinto. A sigla deles não tem mais como ampliar, irmãos. É LGBT aqui a mais, e botaram mais, o sinal de mais, porque eles vão criando novas modalidades da mesma coisa, do mesmo erro. Não tem mais como inventar mais nomes. Agora é não binário, quer, tem várias nomenclaturas. É a mesma coisa, é a mesma abominação. E também a palavra de Deus diz que o Espírito Santo convence do juízo, do julgamento. O justo julgamento de Deus, que Paulo chama de justo julgamento. Então, irmão, não tem como alguém dizer, como essa feminista aqui, sou lésbica, feminista e cristã. É impossível. Na hora que ela se tornar cristã, ela tem que deixar de ser lésbica. São coisas antagônicas. Feminista também. É como a pessoa dizer, eu sou cristã e comunista, é incompatível. Ou você é cristão, ou você é comunista. Porque o comunista é ateu e contra Deus. Não tem como ter Deus e ter uma doutrina contra Deus no coração. Uma coisa é excludente da outra, exclui. A pessoa não pode dizer, eu sou cristã e gay, homossexual, não pode. Uma coisa exclui a outra. Mas, nessa mesma bendita semana, no meio católico liberou essa porteira para o lago de fogo e enxofre. No meio evangélico aconteceu isso aqui, ó. Avança aí para mim, filho. Quantos conhecem a Tammy Gretchen? É aquele barbudo ali, é a Tammy Gretchen. Nascida mulher. Solta aí o vídeo, filho. Ela está no culto, entregando a Santa Ceia. Aquela ali é a pastora Lana Holden, ex-missionária evangélica. Aquela de cabelo curto lá é mulher também. É a pastora dessa igreja inclusiva aí. Uma vez eu coloquei aqui nessa casa um vídeo de um culto e deixei o culto rolar. E era igualzinho o culto evangélico. Tudo. Os louvores, a adoração,
pessoal emocionado com as mãos para cima. Só que era o culto desta igreja da Lana Holden. Aquelas pessoas que estão ali estão na prática homossexual, mas estão crendo que Deus recebe o louvor delas. Estão crendo que Deus recebe tudo que elas estão ofertando. A Tami ali pediu para distribuir a Santa Ceia. Foi ela que pediu. E a pastora, que é homossexual, casada não, juntada com uma mulher, permitiu que essa Tami Gretchen pudesse distribuir os elementos da Santa Ceia do Senhor. Eles acreditam que estão na comunhão do corpo do Cristo. E saem emocionados, e saem impactados. A igreja LGBT existe. Aqui em Madureira tinha uma, chamada Igreja Contemporânea. Tinha em Madureira uma, não sei se ainda tem. Tem também em outros lugares do Rio de Janeiro, já vi na Lapa, já vi em outros lugares. Irmãos, isso é uma realidade. O evangelho falso, fake, faz a pessoa sentir que está sendo aprovada por Deus no pecado. Nenhum deles abriu mão do pecado. Avança aí para mim. Nós vamos pensar que é só a igreja LGBT. Lá nos Estados Unidos, na igreja luterana, a igreja de Lutero, a igreja do reformador Lutero, que libertou o povo cristão do cativeiro católico romano, elegeu nos Estados Unidos um papa trans. Papa não, bispo. Desculpa. Um bispo trans. Ele teve que tomar posse no dia da posse dele como bispo naquela comarca, de colete à prova de balas, porque haviam várias ameaças de matá-lo. A própria parte da congregação queria matá-lo. A Igreja Evangélica Luterana na América fez história nos Estados Unidos em 2021, ao nomear pela primeira vez uma pessoa abertamente transgênero como um bispado, um ato inédito para uma grande denominação cristã americana. Ele tem 41 anos, se chama Megan Hoher. Agora preste atenção, ele é bispo. Ele supervisiona 200 congregações, tanto em Nevada como no norte da Carolina. 200 congregações ele supervisiona. Bispo homossexual. Já tem na igreja luterana, já tem na igreja anglicana na América, se eu não me engano na episcopal. Não vai demorar muito para ser aceita aqui também no Brasil. Isso é igreja evangélica, isso não é igreja católica, nem igreja LGBT, é igreja evangélica. E foram os membros que votaram a favor de colocar um bispo homossexual na frente das congregações. Isso aqui não é igreja inclusiva, ela é por ato, mas não de nome, é uma igreja evangélica. Avance para mim, por favor. Mediante tudo isso, irmãos, como é que nós nos posicionamos? Eu falei que alguns de nós têm parentes homossexuais. Como é que nós nos posicionamos? Toda vez que falamos sobre esse assunto, e com a força que falamos, e com a indignação que falamos, parece que nós somos homofóbicos. Vamos ser taxados de homofóbicos. Basta você levantar a voz em público, na mídia social, e dizer, eu sou contra essa prática, você é taxado de homofóbico. E periga, na nossa nação, mediante a agenda globalista, as leis nos enquadrarem como homofóbicos e sermos até punidos. Podemos ser punidos, ainda não chegou a esse ponto. Que eu saiba, nenhum pastor evangélico no Brasil foi preso ainda por se posicionar contra a bênção para casais homossexuais. Mas agora que a Igreja Católica abriu a porteira, pode ter certeza que dentro de pouco tempo teremos essa questão aqui no Brasil também. Amém? E vai ser complicado. A minha posição é clara. A palavra de Deus chama de pecado, eu chamo de pecado. Quer seja homossexualismo, quer seja adultério, quer seja uso de drogas, quer seja assassinato, uma pessoa assassina. O que a pessoa faz que é contrário à palavra de Deus é o mesmo nível. Nós não estamos aqui
exclusivamente demonizando o homossexual. Toda sorte de pecado que ofende a Deus está prescrito na Bíblia. E nós, como igreja, temos que nos posicionar. Então, para esses que estão em pecado grosseiro, só tem um caminho: arrependimento. Não existe outra proposta. Eu oro por alguns parentes homossexuais. Oro para que Deus toque o coração, abandone o pecado e se convertam. Qual é a nossa posição? Se entrar homossexuais aqui na igreja para assistir o culto é livre. A igreja é pública. Nós não somos uma seita, não estamos fechados. A igreja é pública, o culto é público. Entrar 2 homens, 2 mulheres aqui, lésbicas, gays, vão sentar aí e vão ouvir a mesma palavra. Se converterem, serão recebidos do corpo do Cristo. Mas nunca serão incluídos à força. Nem por política, nem por manobra religiosa. Amém? Todos entenderam? Não temos ódio de homossexual. Nós não temos ódio de nenhuma pessoa. Como não tem ódio do drogado, como não tem ódio daquele que professa uma outra religião, como não tem ódio do assassino, não tem ódio. Nós queremos que se convertam. Amém, povo santo? Efésios 5:11, estamos terminando a palestra, vamos lá? Leia comigo. E não sejais o quê? Cúmplice. O que é um cúmplice? É aquele que compactua. É aquele que vai junto no erro, não é? Juridicamente, teria implicação criminal. A pessoa que está num roubo, num assalto, se alguns participam do assalto ativamente, entrando num banco, e tem um no volante para ser o piloto de fuga, ele é cúmplice. Se aqueles que entraram com arma matarem alguém, ele é cúmplice de assassinato, mesmo que não tenha pego em arma, mesmo que não tenha dado um tiro. Porque está implicado, está conivente com o erro. Aquele bispo que nós vimos ali está muito preocupado com a alma dele. Se calar, vai comparecer no tribunal de Deus. Então é muito sério o que está acontecendo, amém? A palavra é clara. Não sejais o quê? Cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai. Não pode ficar em cima do muro. É pecado? É pecado. Isso está errado? Está errado. Deus vai julgar? Vai julgar. Você pode escolher estratégia para apresentar essa questão para uma pessoa em erro. Mas é qualquer erro, não é só homossexual. Atos 26:18, vamos lá? Para lhes abrirdes os olhos e os converterdes da onde, irmão? Das trevas para a luz. Das trevas, o mesmo texto que fala em cima de trevas, é a mesma visão que a palavra de Deus diz, que o mundo inteiro jaz no maligno. Não tem jeito, é um mundo tenebroso, está em trevas. Mas nós podemos pregar o Evangelho, podemos orar para que eles se convertam, para eles abrirem os olhos e os converterdes das trevas para a luz. E da onde que eles vão sair? Da potestade, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecado. Tem que ser remidos. E herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quando Jesus voltar do céu, o Evangelho diz que enviará os seus anjos, e eles recolherão do seu reino tudo que comete engano, mentira e escândalo, e serão lançados no lago de fogo. Quando o rei vier, o que vai valer não é a agenda globalista da ONU, o que vai valer não é decreto de Papa e Igreja Católica, o que vai valer vai ser a lei do reino. Ela é totalitária, ela é absolutista, e ela não negocia engano nem erro. Quem for encontrado nessas abominações será julgado sumariamente e lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Quer ajudar alguém que é homossexual? Não seja conivente. Quer ajudar alguém que é homossexual?
fale a verdade, que a alma dele está correndo risco e que Jesus vem para julgar. Essa é a palavra. Amém, Espírito Santo? Não tem outro jeito. Vê se tem mais algum texto aí, filho. Tem mais um. Com esse eu encerro a minha palavra. Devemos conduzir todos os pecadores ao arrependimento pelo Evangelho. A pregação da palavra para todos. Atos 17, 30. Pedir à igreja que se coloque de pé. O pastor de vocês está sendo muito claro, muito objetivo. Amém? Qual é o mal dessa bênção? Vocês perceberam que o bispo fala de sofisma e outros falaram de hermenêutica falsa? O que significa isso, irmão? Olha só como é que o negócio é sutil. Eu fiz questão de pesquisar em alguns vídeos. Que bênção é essa que a Igreja Católica vai dar sobre casais homossexuais e casais em adultério? Porque não é só os homossexuais, tem os adultérios também. Desde quando a Igreja Católica abençoa o adultério? Desde quando a Igreja Católica, se vocês não sabem, a Igreja Católica não pode nem dar a hóstia para quem for separado. Isso são mais rigorosos que até os evangélicos. Não aceitam o segundo casamento, casamento é indissolúvel. E quem dissolver casamento não recebe a hóstia. Já está em vigor. Então preste atenção. A igreja que não dava nem a hóstia para o divorciado, agora vai dar a bênção. E como é que é isso? No documento diz o seguinte: essa bênção não se configura, mais ou menos nas minhas palavras, numa bênção matrimonial, não é casamento. Mas é uma bênção que pode ser dada em público. Em qualquer lugar que tiver um sacerdote em público, e um casal de homem, casal não, um par, de homem com homem, mulher com mulher, chegar e pedir, nos abençoa, estão sendo orientados a liberar uma bênção. Na cabeça de quem receber essa bênção, eles não vão se sentir agora abençoados por Deus? Se um sacerdote estendeu a mão e disse, seja abençoado? Na prática tem duas bênçãos. Uma bênção litúrgica, que não permite abençoar homossexuais, e uma bênção não litúrgica. Essa é a malandragem. Esse é o jogo de cintura. Essa é a hermenêutica falsa. Estão usando de semântica. É a mesma coisa se você perguntar para uma igreja católica, se você pressionar aí, você adora ídolos, Deus é contra idolatria. Ele diz, não, nós não somos idólatras. Católico não se diz idólatra. Porque usam de malandragem, semântica. Existe a palavra latria, significa, né, o sufixo de idolatria. E existe a palavra dulia. Dulia é veneração. Então ele diz assim, não é idolatria, é dulia, veneração. Nós não idolatramos os mortos, nós veneramos. Dá na mesma. No final das contas, eles adoram os mortos. É a mesma coisa que eles fizeram agora. O documento diz, a bênção não é litúrgica, não tem valor de casamento. Mas na prática, homossexuais vão entrar nas igrejas católicas e os bispos vão estender as mãos e vão abençoar homem com homem, mulher com mulher. Vai ser uma vergonha. Vai ser um enxame de homossexual nas missas agora. Vão em bandos agora para dentro das igrejas. E isso vai acontecer também no evangelho, que vocês estão vendo que o negócio está feio no mundo todo. Os islâmicos são mais sérios. Os islâmicos não aceitam de maneira alguma o homossexualismo, pena de morte. Quando vier o islamismo através do anticristo, vai ser um massacre. Em nome de Jesus, igreja, o pastor de vocês traz esses assuntos polêmicos, difíceis. Isso aqui é uma guinada no cristianismo. 2000 anos, nunca aceitou. Então, quero que vocês estejam cientes, aptos para se posicionar, sabendo que nós não odiamos quem está no pecado. É a mesma misericórdia que eu tenho para um homossexual, eu tenho para um bandido, e você criticado que está dizendo assim, colocar na mesma categoria homossexual e bandido. É a mesma misericórdia que eu tenho para um idólatra do candomblé, é a mesma coisa. Não tem uma classificação especial. É um pecador.
E nós queremos que os pecadores venham ao arrependimento. Amém, povo santo? Vamos estender nossas mãos aos céus. Pedir a Deus graça. Você não tem noção do que essa porteira aberta vai causar sobre a terra de maldição. Isso é uma porta para maldição. Só que é a nível mundial, igreja. Não é local. É no mundo todo. Vai abrir porta para muita maldição. Então quero que você, em nome de Jesus, junto comigo, repreenda esse evangelho falso, inclusivo, esse evangelho do anticristo. Não é o evangelho de Cristo. Não é a verdade de Deus. A igreja tem que saber defender a sua fé, lutar junto pela fé evangélica, diz o texto bíblico. Pai Santo, louvado seja o teu nome, Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Nós te adoramos, Deus, porque na tua graça tu nos escolheu para ser igreja do Deus vivo, para ser a igreja de Cristo Jesus, o verbo vivo, a verdade encarnada, em quem não há nenhuma variação de mentira. Não há engano em ti, meu Deus. Não há engano no teu Filho Jesus, a quem estamos ligados. Mas vemos sobre a terra o falso evangelho, tomando forma, se avolumando, querendo englobar toda a humanidade. Em nome de Jesus, meu Deus, ajuda-nos a nos levantar contra todo engano, meu Senhor. Ajuda a tua igreja, aqui no Brasil e no mundo, a se posicionar contra o erro, a não se calar mediante essa afronta, pois chamam de bênção o que não é bênção, chamam de evangelho o que não é evangelho, chamam de verdade o que é mentira, sofisma, engano do diabo. Deus, nós estamos debaixo de uma forte pressão contrária, como estavam os teus discípulos, quando foram levados para ser castigados, porque falavam do nome de Jesus. Nos permita, como eles, não nos calar. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Importa obedecer a Deus. Em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, Senhor, para poder alcançar os que podem se converter. Nós não queremos ser segregadores, não queremos estigmatizar ninguém, Senhor. Nós queremos, com o teu evangelho, trazê-los para a luz, resgatar os que podem ser resgatados, para que entrem no teu reino, ao menos como nação, como criatura. Eu te peço graça a essa igreja. Tu tens esclarecido tanto, meu Deus. Tanta luz tem aqui nos nossos corações, tanto entendimento, tanta revelação, tanta verdade, que se torne força dentro de nós, meu Deus. Não queremos sair fazendo militância contrária aos LGBTs. Nós não estamos aqui para combater o mundo, mas para salgar o mundo. Nós estamos aqui para fazer a diferença com o Evangelho, com a pregação do Evangelho. Ajuda essa igreja a sair das quatro paredes, nós possamos ir lá fora, Senhor, e falar a tua verdade em público. Ajuda-nos a espalhar o Evangelho, quer aqui no Rio de Janeiro, no Brasil ou no mundo. Envia-nos a nós, Senhor. Levanta-nos a nós, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, essa pequena congregação, pequenina congregação, mas que a palavra da verdade nos agigante, que a palavra da verdade nos eleve a dimensões mais fortes, possamos ser ouvidos, Senhor, e a tua palavra ser espalhada através de nós. Venha o teu reino, Senhor. Faça-se a tua vontade, tanto na terra como é no céu. Venha o teu reino. Amém e amém. Amém, povo santo. Glória a Deus. Aleluia. Pastor de vocês se coloca numa posição de falar para qualquer um ouvir. Amém? Falei contra a questão do Natal pagão. Foi o vídeo que mais teve visualização lá no canal, foi esse vídeo. Se vocês tiverem coragem e me ajudarem,
nós vamos passar esse vídeo para muitas pessoas. Amém? Mas é preciso engajamento da igreja. Não falei nada aqui para ferir ninguém. Falei alguma coisa para ferir alguém? Só falei a verdade. Continue posicionando a favor de conversões de pessoas que estão nesses pecados. Então não tenha pudor, né? Não fique escondido, omisso. Me ajude a espalhar a verdade. Não estou buscando visualização, estou buscando mentes. Quanto mais visualização, são pessoas que pararam, ouviram o vídeo e foram sensibilizadas pela palavra. Não é número, são pessoas que estão vendo o vídeo. Quantos entenderam? Me ajudem. Sejam corajosos. Para que estamos caminhando se formos escondidos? Ficarmos escondidos. A palavra já foi dada, só divulguem. Quando você puder fazer isso por mim, pelo Evangelho, muitas vidas vão ser tocadas. Amém? É por Deus, é por Jesus, é pela verdade. O Evangelho é pela verdade. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Amém, povo santo?